Olá, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que estão indo aí com o estudo da álgebra? Estão conseguindo fazer as tarefas? Estão gostando de aprender coisas novas? Vamos lá? Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar o estudo do capítulo 8 da nossa apostila e hoje nós vamos falar de três coisas. Nós vamos falar dos termos semelhantes nas expressões algébricas. Vamos falar da simplificação e do valor numérico das expressões algébricas. Então vamos lá, preparados para mais uma descoberta? Bom, como sempre, vamos partir de uma situação que pode ser do cotidiano. Vamos observar aqui. Nós temos aqui um folder, um aviso, um aviso, um anúncio publicitário de uma locadora de veículos. E diz assim: sua locadora de veículos em Juazeiro do Norte, tarifas a partir de R$ 77,90 mais 0,40 por quilômetro. Ou seja, R$ 77,90 mais 40 centavos por quilômetro rodado. Então, se os pais de vocês, forem locar um carro, geralmente quem vai locar um carro paga uma taxa fixa e paga mais um valor que depende do tanto que vai ser rodado com esse carro, da quantidade de quilômetros que a pessoa irá usar esse veículo. Então, vamos ver, esse assunto, ele nos informa sobre essa situação e nós podemos escrever uma expressão algébrica associada a esta situação. Olha só, a expressão algébrica correspondente ao valor a pagar por dia que Celso rodou, quantos quilômetros o Celso vai rodar? Se ele rodar 10 quilômetros, ele vai pagar R$ 77,90 mais 0,40 vezes 10. O valor que ele paga, olha aí, depende da quantidade de quilômetros. Então, nós vamos usar a letra X agora para representar esses X quilômetros. Pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1.000, pode ser qualquer um outro valor. É um valor variável. Por isso, essa letrinha é uma variável. Então, a minha sentença pode ser 77,90 mais 0,40 vezes x. Lembraram? Para representar a multiplicação, é só colocar o número junto com a letra. Então, mais 0,40x, ok? Então, nós já escrevemos um modelo matemático que está associado a esta situação aí, tá? Agora, gente, nós vamos fazer uma análise da estrutura da nossa expressão. Eu quero que vocês percebam que nós temos aqui uma soma. Cada um destes elementos que aparecem aqui, ó, cada uma dessas partes, dessas parcelas, seriam parcelas, mas não vai ser parcela, vai ser termo, tá? Aqui eu tenho um termo, aqui eu tenho um segundo termo. Se tiver separado pelos sinais de mais e menos, vai ser cada um termo da minha expressão, tá bom? Essa expressão algébrica tem dois termos. Então, vejam aí, ó. Tem dois termos. Cada termo é formado por um coeficiente. O que é um coeficiente? Olha essa palavrinha nova que apareceu aqui para vocês. É o número, é a parte numérica da minha expressão, da minha sentença. Em matemática, quando eu for me referir ao número, eu estou me referindo a um coeficiente, tá bom? E pode apresentar ou não uma parte literal. O que é a parte literal? É a parte representada pelos valores que vão variar, ou seja, pelas letras, pelas variáveis. Por isso vem o nome, parte literal, é a parte das letras, tá bom? Então, número, coeficiente, a letra, parte literal. Vamos analisar e vamos descobrir quem é o coeficiente e quem é a parte literal de cada termo. Então, aqui nesse primeiro termo, o 77,90, ele é um número, então ele é o coeficiente. Não tem letras aqui, então não tem parte literal, certo? No segundo termo, o coeficiente, ó, é o 0,40. E a parte literal é o x, é a letra x, ok? Então, nós estamos falando aqui da estrutura da
nossa expressão algébrica. Isso é importante, tá? Vamos analisar outra expressão. Olha essa outra expressão que eu tenho aqui. Y mais 7 menos y sobre 3. Eu tenho aqui agora uma expressão que tem 3 termos, né? Observem aí, 3 termos. No primeiro termo, eu tenho a letra y, né? Quem é o coeficiente associado a esse primeiro termo? Qual é o número que está aqui junto com a letra y? Alguém vai falar assim, professora, não tem número. Quando não tem número, é porque ele vale 1, certo? Toda letra sozinha, o coeficiente dela é 1. E se for menos, por exemplo, se aqui fosse menos y, seria menos 1, ok? E a parte literal é o y. Mais 7, o coeficiente é o número 7, a parte literal não tem. Menos y sobre 3. O coeficiente, observe que o 3 aqui é o denominador, então aqui em cima tem 1, então é menos 1/3, certo? Então o coeficiente dessa sentença é menos 1/3. E a parte literal é o y, ok? Ficou claro para vocês o que é termo, o que é coeficiente, o que é parte literal? Entenderam bem essas definições? Beleza. Bom, é importante nós sabermos identificar uma coisa nas expressões algébricas, tá? Quem são os termos semelhantes? O que é isso? Olha só, nessa expressão, eu tenho que esse primeiro termo e esse terceiro termo, os dois apresentam a mesma parte literal, né? Quando eu tenho termos que apresentam a mesma parte literal, a mesma letra, se diz que eles são termos semelhantes. Isso aqui é muito importante, gente, né? Você tem que olhar numa expressão e saber quem são os termos semelhantes. O que é o termo semelhante? É o que tem a mesma letra, a mesma parte literal, ok? Por que é importante saber isso? É importante porque para você poder reduzir os termos semelhantes. Espera aí, professora, fala de novo. Reduzir os termos semelhantes, o que é isso? Né? Reduzir os termos semelhantes, gente, significa adicionar, subtrair, efetuar os cálculos que forem possíveis ali, de modo que a minha expressão ela vai ficar na sua forma mais simples, mais reduzida possível, tá? Então, para que a gente possa fazer essas operações, eu tenho que saber identificar quem são os termos semelhantes. Será importante na adição e na subtração, tá bom? Então, vamos ver agora como é que a gente faz isso, como é que eu reduzo uma expressão algébrica, como é que eu simplifico uma expressão algébrica. Então, vamos ver algumas situações que nós temos aqui. Nós temos aí algumas figuras, né, para que a gente possa calcular o perímetro delas. Né? Eu tenho aqui um primeiro exemplo, né, para calcular o perímetro de um triângulo equilátero. Vamos lembrar que o triângulo equilátero é aquele que tem os lados todos do mesmo tamanho. Aqui os valores são todos numéricos, então eu vou ter uma sentença numérica, né? 5 mais 5 mais 5, ou 3 vezes 5, que é igual a 15. O perímetro é 15. Agora, aqui, eu tenho que os valores são desconhecidos, né? Foi usada a letrinha X para indicar a medida de cada lado desse triângulo. Então, quem é o perímetro desse triângulo? X mais X mais X, ou seja, 3 vezes o X, ou seja, 3X. Então, aqui eu somei, né? Eu efetuei uma soma, eu fiz uma redução, eu simplifiquei a minha expressão. Ao invés de escrever x mais x mais x, eu escrevi simplesmente 3x. Então, aqui eu somei os coeficientes de cada termo e conservei a parte literal, ok? Olha aí, 1 mais 1 mais 1, 3. Somei os coeficientes e conservei a parte literal. Por isso é importante saber quem são os termos semelhantes, porque na hora de efetuar a adição e a subtração, eu posso fazer isso apenas com os coeficientes daqueles termos que são semelhantes. Olha esse exemplo aqui para vocês verem. Perímetro do retângulo. No primeiro exemplo, o retângulo tem lados conhecidos, 7 e 3. Então, quem é o perímetro? É 7 mais 7, 3 mais 3.
Ou seja, 2 vezes 7 ou 2 vezes 3, beleza? Então, nós só temos aqui valores numéricos, é igual a 20. Agora, aqui nós não temos valores numéricos, observem. O comprimento é x e a largura é y. Quem é o perímetro? X mais y mais y desse outro lado. Ou seja, eu tenho 2x e 2y. Observe que aqui eu tenho uma soma com dois termos. E a parte literal não é igual. É diferente, olha, a parte literal não é a mesma. Eu não posso somar os coeficientes. Eu não posso falar que é 4xy. Eu tenho 2x com 2y, ok? Entendido? Vocês entenderam a importância de reconhecer os termos que são semelhantes em uma expressão algébrica? Na hora de efetuar a adição e a subtração, eu posso somar ou subtrair apenas os coeficientes dos termos que são semelhantes, certo? Vamos continuar? Acho que a garganta da tia tá cansando. Bom, então o que nós fizemos ali foi simplificar expressões algébricas. Então, o que é simplificar uma expressão algébrica? É escrever a expressão equivalente a ela na sua forma mais simples ou reduzida. Eu posso somar ou subtrair termos que são semelhantes, ok? Desculpa, gente. Vamos ver outros exemplos. Vocês viram que quando nós somamos e subtraímos os termos semelhantes, a parte literal ela é conservada. Olha aqui. Olha esse exemplo que está aí. 2A mais 2A mais 2A. Olha, eu vou somar os coeficientes. 2 mais 2 mais 2 e conservar a parte literal. 6A. Beleza? 3y ao quadrado menos 5y ao quadrado mais 6ax menos 3xa. Aí eu vou observar quem são os termos semelhantes aqui. Olha, 3y ao quadrado com menos 5y ao quadrado. 3 menos 5, menos 2y ao quadrado. Esses dois aqui, alguém pode pensar, será que são semelhantes? A ordem não é a mesma. Mas eles são semelhantes. A ordem não importa, tá? Só seria diferente se os expoentes fossem diferentes, beleza? Então, mais 6 menos 3, 3ax. E aqui eu tenho o resultado na forma reduzida, beleza? Então, vamos recapitular. Até agora, nós falamos dos termos semelhantes e nós falamos da simplificação ou redução dos termos semelhantes. Agora, nós vamos falar de outra coisa super importante envolvendo expressões numéricas. O chamado cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica. Olha só, o que é isso? Olha esse exemplo que nós temos aqui. Mais uma vez, nós temos uma situação do dia a dia. Suponha que um táxi cobre R$ 6,00 a bandeirada e mais R$ 4,50 por quilômetro rodado. Vamos representar a sentença algébrica, né, o modelo matemático associado a essa situação. Então, olha o que nós temos. R$ 6,00 fixos, né, e a bandeirada R$ 4,50, ou seja, R$ 4,50 por cada quilômetro rodado. Se, né, peguei esse táxi aí, se eu rodei X quilômetros, né, vou usar a letrinha X para indicar a quantidade de quilômetros rodados nessa corrida. Então, nós podemos escrever 6 mais 4,5, ou 4,50 vezes o X, ok? Quando, né, se eu disser assim, calcule se eu andei 4 quilômetros, né? Se eu andei 4 quilômetros aí nesse táxi. Olha, se eu andei 4 quilômetros, vai ser 6 mais 4,5 vezes 4, a quantidade de quilômetros que eu andei. Olha o que eu fiz, eu troquei a letra X pelo valor 4. Então, eu estou substituindo a letra por um valor numérico. Esse valor numérico, ele me foi dado. Então, agora é só resolver essa expressão. 4,5 vezes 4, 18. Mais 6, 24. Viram o tanto que é tranquilo? Né? O que significa, então, calcular o valor numérico de uma expressão algébrica?
significa você trocar a letra por um número e efetuar as operações que aparecerem lá, tá bom? Quando você troca a letra pelo número, olha o que você percebe. A sua expressão passa a ser uma expressão numérica que você já está acostumado a resolver, certinho? Vamos ver mais alguns exemplos aqui, né? Ó, isso aqui é importante vocês marcarem aí no livro de vocês. Ó, o valor numérico é o valor obtido para a expressão numérica correspondente após substituir as variáveis por números, tá bom? Por isso o nome é valor numérico. Eu vou substituir a variável pelo número e vou ter um valor numérico. Olha essas expressões, essa expressão aqui, x mais 5. Qual é o valor dessa expressão para x igual a 2? Então, no lugar de x, ó, eu vou trocar por 2. Então, 2 mais 5, 7. Qual é o valor numérico para esta outra expressão aqui, ó? 3a menos b, ou perdão, 3a menos 2b, para a igual a menos 2 e b igual a 3. Então, no lugar do a, eu vou substituir pelo menos 2. E no lugar do b, eu troco por 3. Vamos lembrar que 3a é 3 vezes a. E o valor de a é negativo. Então, eu tenho que, na hora de organizar a minha substituição aqui, ó, colocar entre parênteses. Sempre que eu for trocar uma letra por um valor negativo, vocês vão lembrar de colocar sempre entre parênteses, beleza? Então, olha, 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 com menos 6, menos 12, ok? Lembrem, gente, prestem atenção que as regras operatórias que nós estamos utilizando aqui agora são aquelas regrinhas que vocês aprenderam, né, que vocês viram quando nós estudamos as operações com os números inteiros, né, com os números positivos e negativos, beleza? Eu posso calcular o valor numérico desta expressão para outros valores. Olha só o valor que ele nos pediu aqui agora. Para A igual a 0 e B igual a 15. Agora eu vou usar 0 para A e 15 para B. E observe que o valor, ó, é outro. 3 vezes 0 menos 2 vezes 15. Ok? Deu menos 30. Beleza? Esta primeira sentença aqui, eu também poderia ter calculado para outro valor. X menos 1. Né? Então, no lugar do x, menos 1 mais 5. E vocês vão falar assim, professora, a senhora disse que eu deveria ter colocado o valor negativo entre parênteses. Por que não colocou aqui? Porque está no início, né? Então não foi necessário. Quando está no início e não tem que fazer jogo de sinal, nenhuma operação, não tem necessidade, tá bom? Então, menos 1 mais 5, mais 4, beleza? Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Eu espero que vocês consigam resolver as próximas tarefas que nós temos aí, que estão nas páginas 23, 24 e 25, envolvendo, né, a redução ou a adição de expressões algébricas, onde vocês vão reduzir os termos semelhantes, e envolvendo também o cálculo do valor numérico de expressões algébricas, ok? Tchau, tchau, um grande abraço e vamos lá até a nossa próxima aula.